Agora sim. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que tenhamos todos nós uma noite de muito aprendizado, de muita paz e de muito frio, né? Chegou o frio, né, Tadeu? Aqueles pequenos avisos para desligar os celulares, tablets, tudo que tiver som, para que ele não toque na hora da palestra, né? Tá dando microfonia ainda, Márcio. Continua a campanha das cestas básicas, 400 cestas todos os meses, para manter as famílias assistidas da nossa casa. A ajuda de vocês é muito importante. Nós não temos nenhuma ajuda governamental. Ok? A noite da pizza, dia 5/7, não nos esqueçamos, o momento de estarmos todos juntos, batendo um papo, conversando, já que não podemos falar muito aqui. Na noite da pizza, aproveite este momento para que possamos ali conversar, dar um pouco de risada, contar algumas histórias que já aconteceu por aqui no Paz e Amor, né? Né, Tadeu? Então a gente tem muita história aí, às vezes, quando se encontra lá para bater um papo. E estaremos ajudando a nossa casa de Paz e Amor em Jesus em mais este evento. A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial. Hoje nossa querida Cláudia Regina, trabalhadora aqui da equipe. As vibrações, prece final, hoje é com ele, José Tadeu Borsato. Ele estava bravo comigo, porque faz tempo que ele não fazia vibração, eu só deixava ele ali no Face, né? Hoje ele está na vibração. E hoje, nós estávamos aqui preocupados, né? O tema, o egoísmo. O nosso companheiro trabalhador da equipe, com o Sebastião de Oliveira, nós estávamos preocupados porque o Sebastião vem lá do fundão de São Bernardo, para aqui para os trabalhos, sai daqui depois 9h40 e vai para Guarulhos. Ele faz uma ponte aérea aí de trabalhos aqui no nosso Paz e Amor de terça-feira, né? Então nós teremos o Sebastião apresentando o tema. E aquela pergunta, alguém está vindo pela primeira vez? Não? Que bom, todo mundo já familiarizado com os trabalhos, com a casa, e que tenhamos todos nós uma noite de paz, de amor, muita serenidade, muito aprendizado, ok? Vamos lá, Cláudia. Boa noite. Do livro de mensagens, Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Vamos então, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura eterna de Jesus, nos envolvendo na sua luz,
nos trazendo paz e tranquilidade. E vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui esta noite para mais um aprendizado, buscando absorver tudo aquilo que a espiritualidade nos traz, para que possamos sair daqui melhores. Que ele possa envolver o palestrante da noite, que ele possa trazer nas suas palavras tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. Que Jesus nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos, para mais essa semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Como diz o domingo, cheguei bem em cima da hora. Eu trabalho longe, né? Mas graças a Deus eu tempo. É que normalmente eu falo com domingos, né? Com emoção é sempre melhor, né? Então, é importante que chegamos. Então hoje a gente vai refletir um pouco do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo trata-se de amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vai falar do item 11 e item 12, que é sobre o egoísmo. Algo difícil, né, de falar, de refletir, porque quem não, né, pelo menos em algum momento, ou vários, né? Mas a gente vai ver o quanto isso atrapalha. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos: o que atrapalha a evolução, a aceleração do crescimento espiritual do planeta? É o orgulho e o egoísmo. Então, realmente é uma chaga que a gente tem que refletir, estudar, fazer a nossa parte, para quem sabe um dia, né, nesses dias de hoje que é tão difícil isso, né, guerra, tal, mas a gente tenta fazer a nossa parte no nosso mundo. A gente sendo com a gente, na nossa comunidade, na nossa família, acho que começa a melhorar, né? Então, no item, vamos começar isso daqui, no item 11. No Espiritismo, o egoísmo é considerado um obstáculo ao progresso moral e um dos principais vícios que a humanidade deve superar. É visto como negação da caridade e da lei do amor, que prega amor ao próximo e a si mesmo. Então, a gente fala em caridade no Espiritismo, dessa importância de progresso moral, parece que é algo bem... Parece não, é antagônico, né? Egoísmo com caridade. Então, a gente tem que saber qual o caminho que a gente vai querer para a gente e para as pessoas que vivem com a gente, né? Dentro do nosso lar, na nossa sociedade. Então, quando a gente fala em reflexão aqui, o estudo do Evangelho se propõe isso, né? Eu não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. A partir do momento que eu posso ajudar o outro, né, amar ao próximo com a si mesmo, é você ir diluindo essa parte egoísmo que é do ser humano. Faz parte, acho que eu não sou especialista em psicologia, mas a gente já vê as crianças, né, com 2, 3 anos, é meu, ninguém não sabe repartir e tal, né? Só que muita gente continua criança com 40, 60, 80, né? Esse egoísmo impera, né, na cabeça das pessoas. Então, o egoísmo se manifesta no excessivo apego aos próprios interesses, ignorando ou prejudicando os interesses dos outros. Isso daqui está lá no Evangelho. Então, o que me chamou a atenção nessa... Deixa eu ver se acende a luzinha aqui, acende. O que me chamou a atenção quando eu estava estudando isso aqui é essa questão de excessivo apego, né? Então, acho que o egoísmo é mais sobre isso. Quer dizer, eu vou dar tudo o que eu tenho para o outro, vou trabalhar e sair distribuindo. Não é isso que quer dizer aqui, né? É de excessivo. É tudo para você, e esse interesse querendo passar por cima de todos, pela cabeça de todo mundo, prejudicando outras pessoas. Eu acho que é por aí o caminho que não deve seguir, né?
Então, como eu disse, no Evangelho está no item 11 e no item 12. Então, lá tem um texto de Emmanuel que fala sobre o egoísmo, e tem um texto, um texto de, que seria o próximo slide aqui, de Pascal. Eu não copiei o texto por inteiro, que é como a gente vai refletir, para não ficar uma leitura, um negócio meio monótono. Eu peguei 2 trechinhos do primeiro texto de Emmanuel. Então, no item 11, deixa bem claro assim: egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral não obsta. Ou seja, é uma chaga que, para o planeta Terra melhorar, vai ter que desaparecer. Um dia deveremos todos, ou pelo menos a maioria, ser menos egoísta, pelo menos, ser mais altruísta, né? Sem isso, a evolução do planeta, a evolução da humanidade em geral retarda, que é o que acontece hoje. E um segundo item importante de Emmanuel, que está lá no Evangelho, é a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Ou seja, quem se considera cristão na sua completude, na forma raiz de ser cristão, não pode ser egoísta jamais, né? Tanta gente fala, eu sou cristão, tal, mas... Né? Então, não tá na mesma frase egoísmo e cristianismo, né? Não tem... Então, o que eu estava refletindo quando eu pensava nisso? A dificuldade de ser cristão no sentido mais sublime da palavra, né? Mas estamos a caminhos, né? Uma das coisas que se deve despir, esquecer, é esse tal do egoísmo. Isso que passa para a gente, nesse item 11, é Emmanuel nesse capítulo. Aí tem uma outra mensagem, vocês desculpem aqui, ó, caramba, desconsidera aquela primeira parte que eu copiei, eu repeti a frase, que é de Emmanuel, é a segunda parte de baixo, que é o item 12, que é essa parte aqui, que é uma mensagem de Pascal também, que está lá, que fala o seguinte: egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Ou seja, onde anda essa parceria e orgulho, egoísmo, fica difícil, né? Porque é exatamente o inverso, como diz aqui, é negar a caridade, negar a existência no outro, negar que a pessoa tem o direito que você pode ter, que você tem, é você querer destruir, e isso caiu, aí fala da dificuldade aqui, né? Que nem fala, não haverá descanso para a sociedade humana, e está caindo hoje como uma luva, nesse período de guerra, nesse período conturbado, apesar que sempre teve fases de perturbação, né? Mas o que a gente pode concluir disso daí? Por que as pessoas não podem sentar, conversar, cada um com o seu terreno, cada um com a sua terra, cada um com o seu pedaço? Não estamos discutindo aqui quem tem razão ou não. Qual que é o cerne aqui, o que a gente está refletindo? Como o orgulho e o egoísmo atrapalha a vida entre um país, entre dois vizinhos, entre dois irmãos. Você vê que a dimensão, né, a causa é a mesma, né? Orgulho e egoísmo. E Kardec já falou há 150 anos atrás, o que atrapalha, tem a pergunta no Livro dos Espíritos,
que atrapalha o progresso, a evolução e tal. Resposta dos espíritos: orgulho e egoísmo. Passou 150 anos, melhorou? Na minha opinião, melhorou, e muito. Mas ainda estamos a caminho, né? Vamos dizer assim, estamos a caminho. E aí, tem umas consequências, depois, estudando esses itens 12, consequência desse mal que atrapalha. Uma, a gente já falou aqui no começo, uma das, né? Obstáculo ao progresso moral. O egoísmo impede o desenvolvimento da alma e a ascensão espiritual, pois a atenção se concentra nos próprios desejos e necessidades, em vez de abrir fraternidade e solidariedade. Então, aqui é um impedimento de crescimento nosso mesmo. Então, às vezes, a gente tem que se deixar de ser egoísta para o próprio egoísmo. Para quê? Para a gente melhorar, para a gente crescer, né? Então, o que eu entendo aqui? Que a nossa melhora, falando de nós mesmos, eu falando de mim, está em nós mesmos. Quando eu falo de deixar de ser egoísta, não é por causa do outro, pensando no outro. Eu tenho que mudar a mim, o que eu penso, o que eu sinto, porque com certeza o maior beneficiário dessa situação sou eu mesmo. Então, o progresso moral começa em mim, né? Não querer mudar o mundo, tem que começar na gente, o nosso mundo interior, aos poucos. Cada um fazendo a sua parte, para que, pelo conjunto, depois, existe essa melhoria de patamar, que a gente sabe que... Há quanto tempo a gente não ouve falar, não, o planeta está mudando de provas, expiações, né, mudando de fases, tal. É lento, o processo é lento, mas que é possível, é possível. Uma outra consequência, fonte de sofrimento. O egoísmo gera conflitos, desigualdades, sofrimentos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Pois a busca constante pelo próprio benefício, muitas vezes, prejudica os outros. O egoísmo gera conflito. Desculpa que está sempre repetido a mensagem aqui. Então, está falando aqui do conflito, das confusões, que hoje estamos nos exemplos disso. Fruto do quê? Orgulho, egoísmo, a falta de um diálogo, a falta de comunicar, o excesso, o apego de interesses em algumas coisas, achar que sempre tem razão, né, que é uma forma de egoísmo no seu pensamento. Querer impor a sua forma de pensar, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser... Isso daqui que acontece, só atrapalha. E, desculpa ser repetitivo, atrapalha o quê? A nossa convivência dentro da nossa casa, no nosso condomínio, no nosso bairro, no nosso trabalho, ou no planeta todo. Então, aqui a gente tem uma noção da dificuldade, né, dessa chaga, como diz Kardec, dessa chaga que realmente impede. O egoísmo é exatamente o contrário, né? A gente tem uma frase no Espiritismo que fala: fora da caridade não há salvação. Se ele é exatamente ao contrário, essa salvação não é no sentido de ser salvo do fogo, do inferno. A nossa salvação, nosso crescimento, salvação na nossa melhora, na nossa evolução. Exatamente, o egoísmo é o oposto da caridade, que é a base do desenvolvimento moral no Espiritismo. A caridade implica em colocar os interesses em outros, os interesses dos outros em primeiro lugar e agir com compaixão, solidariedade, altruísmo. Então, o egoísmo impede tudo isso daí. Impede essas outras características que também estão no ser humano. Porque, assim, somos feitos por Deus, então temos orgulhos, temos qualidades e defeitos. Infelizmente, em alguns casos, os defeitos sobressaem as qualidades, mas como somos feitos por Deus, e Deus é perfeito, provavelmente os filhos deles chegarão a essa perfeição, só que um passo por cada vez, um dia de cada vez. Uma outra consequência do egoísmo, fonte de outros vícios, é considerado a raiz de muitos outros vícios, como orgulho,
inveja, vaidade, são as outras características de todos nós, seres humanos, né? Todos nós temos esses defeitos, que nem lemos aqui no começo, tem que ter a coragem de tentar se modificar, não pelo outro, pelo outro vai ser a consequência, mas por nós mesmos, né? Tentar o nosso crescimento, a nossa melhora, um pouquinho de cada vez, né? A gente paga em várias prestações aí essa melhora. E quando a gente consegue ser menos egoísta, mais caridoso, pensar mais nessa época de frio, participar de doações, de algumas coisas, a gente está ajudando o próximo, está fazendo a nossa parte, tá, mas eu acho que o maior beneficiário desses tipos de situações somos nós, né? É o que mais sai com crédito nessa, dependendo da atitude que a gente toma. E para tentar, né, eu coloquei aqui tentar, porque é um passo de cada vez, um dia de cada vez, é uma chaga complicada, precisamos de paciência conosco mesmo, com as pessoas. Existe aqui no Evangelho, passa algumas informações para tentar reduzir isso, porque é um milagre, amanhã eu não vou ser mais, depois dessa palestra eu não vou ser mais, né? Nessa vida eu não vou ser mais, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim, mas aos poucos, a gente consegue fazer essa melhora em nós mesmos. E o primeiro item que inclusive o Espiritismo ensina é essa tal da reforma íntima, que a gente sempre ouve palestra, a gente sempre ouve vídeos, lê livros, a tal da reforma íntima, tanto falado no Espiritismo. E uma das coisas que acontece nessa reforma íntima é essa melhora, essa diminuição desse egoísmo em nós mesmos. Então o Espiritismo ensina a importância dessa reforma íntima, que consiste em transformar o caráter e os pensamentos, buscando elevação moral. E o bom dessa reforma, ela é trabalhosa, o bom dessa reforma, a gente está a caminho, que a gente tem longo tempo, a gente já faz uma reforma em casa para trabalhar, é demorado, né? Mas essa daqui é longo tempo. E a gente aos poucos, refletindo, assistindo uma palestra, estudando, tentando melhorar. E eu foco sempre assim, para nós mesmos, né? Tentar ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, ter mais... a melhor coisa que tem, né, é você poder dormir, colocar... Não que você fale, sou a pessoa mais bonzinha do mundo. Mas, por exemplo, você tem a oportunidade de prejudicar, de ter feito alguma... Você não fez aquilo. É obrigação. Tudo bem, é obrigação, mas não é todo mundo que faz. E eu acho que a gente deve valorizar mais isso na gente. Quando eu falo aqui, eu estou falando sempre da gente com a gente mesmo, né? Quando a gente deita lá de noite para pensar, fala, não, hoje eu fiz minha parte, hoje eu não fiz, amanhã eu vou ter... O que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu tento fazer. Porque eu acho que é uma meta, é uma busca da gente mesmo, extirpar esses defeitos, né? Que nem, um deles, o egoísmo. Então, a reforma íntima propõe isso. Uma outra forma, você vê que não é fácil, né, eliminar o egoísmo, né? Reforma íntima, amor ao próximo. Uma outra forma que é proposta para tentar reduzir amor ao próximo. A lei do amor é fundamental para superar o egoísmo. A prática do amor ao próximo, através da empatia, da compaixão e da ajuda ao próximo, é essencial para o desenvolvimento moral. Então, aqui é mais um capítulo, é mais uma parte dessa receita, né? Amar ao próximo, tentar fazer o que você pode fazer, ou só de não prejudicar ninguém, a tal da empatia, se pôr no lugar do outro, ver a dificuldade do outro,
Isso aí tem a ver com caridade. Quando se fala em caridade aqui, não é a caridade só se você lá dá o dinheiro, dá a comida, dá a cesta básica. A caridade de se pôr no lugar do outro, de ouvir, né? Hoje em dia tanta gente falando e pouca gente ouvindo, né? Uma forma de caridade, a parte de empatia é você ouvir, silenciar, pensar no que foi feito, não emitir a opinião só se pedirem a opinião, e jamais não, né? Julgar cada vez menos, né? Acho que tudo aí é um pacote de coisas que a gente melhora em nós mesmos. E eu acredito que é isso, né? A melhora começa em mim, depois vai em um, depois vai no outro, depois vai no outro. E assim, tenho certeza que a gente vai chegar lá, na melhoria do nosso planeta, porque é o que Jesus propôs para nós. Somos todos filhos de Deus, todos. E eu acho que Ele sabe o que Ele estava fazendo quando Ele nos fez, quando Ele deu a oportunidade de vida. Mas uma forma de tentar resolver esse egoísmo, essa parte, é humildade. Um dos principais caminhos para vencer orgulho e egoísmo. A humildade permite reconhecer as próprias limitações e a importância do outro. Então, tantas coisas podiam ser resolvidas de formas diferentes, né? Tantas coisas podiam ser evitadas, num diálogo respeitoso, com humildade. Eu acredito que não tem outro caminho a não ser esse. E é isso que prega a nossa doutrina, é assim que Jesus falou, de amar ao próximo. Tudo isso vai lapidando uma dessas características nossas que é o do egoísmo. Então, humildade. E para nós espíritas, graças a Deus, temos essa doutrina. Kardec não passou, temos os livros, temos o Evangelho. Então, o conhecimento da doutrina, a compreensão da doutrina espírita, com seus princípios e ensinamentos, auxilia na identificação e no combate do egoísmo. Em quem? No outro? Não, em nós. Sempre para nós, sempre para a nossa melhora. Esse tipo de egoísmo está liberado para a nossa melhora, para o nosso crescimento. E para finalizar, o egoísmo é um dos principais desafios do ser humano, na jornada espírita, no nosso caso. Vencê-lo exige esforço, reforma íntima e a prática da lei do amor. E a gente encontra isso onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, ditado por Allan Kardec, onde está os ensinamentos de Jesus. Ler, refletir e praticar. Tenho certeza que desse jeito, seguindo esse passo a passo, todos nós, como os filhos de Deus, vamos conseguir eliminar o egoísmo, diminuir e crescer para o outro também, mas principalmente para nós mesmos. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Tá bom. Vamos então nos desligando dos nossos problemas, vamos fechando nossos olhos, sentando de uma maneira mais confortável, nos encostando bastante na traseira do banco, para deixarmos mais espaço para os passistas e nos ligando com a espiritualidade amiga. E assim, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos mentores desta casa, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, que trouxeram junto a nós toda a espiritualidade amiga,
que já nesse momento começa a trabalhar junto a nós, que possamos, ligados com toda essa energia benfazeja, e aguardando agora o passe que se inicia. Os médiuns que se prepararam durante todo esse tempo para serem os instrumentos para trabalharem junto com a espiritualidade que está presente. Que possamos nesse momento nos ligarmos, que possamos imaginar nesse momento entrando num jardim com os pés descalços, sentindo a grama orvalhada em nossos pés, observando um riacho com o seu murmulhar ao fundo, sentindo o aroma das flores, visualizando um banco, e ali naquele local, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião, já está junto a nós. Ele que conhece todos os nossos problemas, que nos intui, que busca mostrar para nós o melhor caminho a seguirmos. Que possamos agradecer a Ele por estar sempre junto, mostrando o bom caminho para nós. E ali nesse local, sentindo a energia da Mãe Terra, vamos nos reabastecendo de energias, e assim voltando agora à casa de paz e amor, que nos recebe sempre de braços abertos, e agora como que uma chuva de pétalas de rosas caindo do alto, vai tocando gradativamente o alto das nossas cabeças, se transformando em uma luz intensa e uma energia que nos fará essa ligação, nos fará essa energização. E iniciando pelo centro de força coronário, que nos permite essa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos, ampliando essa nossa percepção, ampliando a nossa intuição. E essa energia indo agora para o sistema frontal, na região da nossa testa, essa energia que equilibra o nosso pensar, que positiva o nosso agir, nos ajuda na nossa maneira de sentir, nos faz pensar num amanhã melhor. E essa luz intensa, iluminando agora, energizando o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, equilibrando nossas vias respiratórias, na construção das palavras, que possamos ter palavras de auxílio, que possamos ter palavras salutares, que possamos levar àqueles que estão junto a nós, sempre palavras de bom ânimo, de otimismo. E essa energia descendo ao centro de força cardíaco, em que nossos sentimentos de amor prevaleçam, que possamos usar o sentimento de amor ao próximo como a nós mesmos, como nos foi ensinado por Jesus. E essa energia, essa luz intensa descendo ao nosso centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, sabedores de que quando encontramos a nossa fé fortalecida, precisaremos de menos medicação para o nosso corpo. E essa energia, chegando ao nosso centro de força gástrico, dissipando todos os miasmas criados pelo nosso medo, pela insegurança, pelas dúvidas, pela ansiedade, que possamos receber uma força equilibrante, intensa, nos amparando, nos fortalecendo,
fortalecendo a nossa fé. Chegando agora ao centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre, e que essa energia cocriadora possamos criar com a fonte do amor que somos e possamos gerar paz e equilíbrio. Descendo agora essa luz intensa, chegando até a planta dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico, na base da nossa coluna, que nos dá o equilíbrio, que nos dá a força para seguirmos em frente. E essa luz intensa, subindo agora vértebra a vértebra, chegando finalmente, novamente, ao alto das nossas cabeças, terminando esse ciclo maravilhoso de reenergização. E agora, reenergizados, possamos doar essa energia a todos aqueles que necessitam. Que possamos doar essa energia, vibrando intensamente por todos aqueles que estão nos hospitais, levando a eles a presença necessária, levando a eles um abraço reconfortante, que possamos vibrar intensamente para os asilos, onde aqueles que têm mais idade estão aguardando seus familiares que muitas vezes não aparecem, que possamos dar a eles o amparo necessário, que possamos dar a eles o abraço, a presença do carinho que eles tanto necessitam, que possamos vibrar intensamente para todas aquelas crianças que estão nos orfanatos, já iniciando uma reencarnação dolorosa, mas que possamos levar a eles a vibração amorosa, pegando em suas mãos, levando a alegria de viver, e que possamos também vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos presídios, que eles possam receber essa nossa vibração, para que possam entender que ainda há tempo de trilhar um novo caminho, de buscar o caminho da redenção. Que possamos agora vibrar por todos os nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados, para que eles possam receber da espiritualidade amiga o alívio das suas aflições, que eles possam receber as benesses necessárias para o seu equilíbrio, o seu fortalecimento, que possamos vibrar intensamente pela urna dos desencarnados, para que a espiritualidade amiga possa buscá-los, possa levá-los com a luz necessária, recebê-los e confortá-los, levando-os à tranquilidade para essa nova fase que se inicia. E que possamos humildemente vibrarmos pelos nossos lares, abrindo todas as portas e janelas, levando essa luz intensa, que ela percorra todos os cantos e recantos dos nossos lares, eliminando os miasmas, eliminando as forças deletérias dos maus pensamentos, levando paz, equilíbrio e tranquilidade. E assim, reabastecidos, felizes por colaborarmos também na seara do Cristo, que possamos nesse momento vibrar pelas nossas águas, que possamos contar com o auxílio dos químicos, dos biólogos, dos farmacêuticos, dos pretos velhos, dos caboclos da espiritualidade, que nesse momento
estão colhendo da natureza exuberante espiritual todos os elementos necessários que serão colocados nas nossas águas, nas garrafas que aqui trouxemos, ou naqueles recipientes que temos em nossos lares, e que lá serão colocados todos esses elementos trazidos da espiritualidade, mas que levarão a nós o elixir necessário para a nossa melhora, que possa trabalhar em nosso organismo, nos fortalecendo espiritualmente, e que possamos sempre, ao ingerir um pouco dessa água, ao deitarmos, junto com uma oração, e ao nos levantarmos, ingerirmos um outro tanto, e agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia, pelo sol que nos ilumina, nos aquece, e que tenhamos mais um dia de aprendizado e fortalecimento da nossa jornada. E assim, agradecidos a Jesus pela possibilidade de estarmos juntos nesse momento, aprendendo um pouco do seu Evangelho, agradecidos a toda a espiritualidade amiga que esteve presente junto aos nossos médiuns, agradecidos pela possibilidade de mais uma vez nos reenergizarmos e também elevarmos vibrações amorosas a todos aqueles necessitados. E que possamos contar sempre com esse Evangelho Luz, que é o nosso guia, que é o nosso norte, e que possamos acreditar sempre que Jesus estará sempre ao nosso lado. E que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.